Bom, então voltando aqui, eu corrigi uma coisa desse slide. E aí depois eu quero que você corrija aí quando eu mandar o slide. Eu vou mandar certo, mas estava escrito uma coisinha errada aqui e aí eu corrigi. Por isso que eu parei a gravação e vou começar agora de novo. Então aqui eu resumi basicamente o que o Nilson quer que a gente saiba para a prova. Isso é o que ele fala em aula, é o que está nos slides dele e é o que precisa para a prova. Não precisa saber mais do que isso, mais do que está escrito aí. Mesmo assim, eu vou dar uma aprofundada para explicar, para detalhar melhor como que acontecem esses processos. Mas lembre que só o que precisa para a prova é o que está nesse slide. Nada que eu expliquei antes cai na prova também, tá? Esses processos aqui não cai. Você só precisa saber o nome para poder entender o que o fármaco está fazendo. Mas não é cobrado esse nível de detalhes na prova. Então vamos lá. Começando pela metformina, que é a principal, é a estrela aqui quando a gente fala de fármacos antidiabéticos orais. Vou até desenhar uma estrela aqui, ó. A metformina é a estrela dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, tá? Por quê? É a mais usada. É barata, baixo custo, tem no SUS e ela é ótima. Vocês vão ver que ela tem vários mecanismos de ação. Então, ela faz parte da classe das biguanidas, tem só esse representante para vocês saberem, só lembrar do nome metformina, não pode esquecer esse nome, é a representação mais importante que a gente tem dos antidiabéticos e é o que está recomendado pela Sociedade Médica Brasileira de diabetes como primeira escolha de fármaco usado no tratamento da diabetes, tá? Primeira escolha. Então, geralmente, o paciente chegou para você, primeira consulta, ele está iniciando ali num quadro de diabetes, saiu ali do quadro de pré-diabético e está entrando ali, está com a glicemia ainda um pouco aumentada, mas mas ali no limite, com sintomas leves, ainda não é um paciente grave, a gente introduz o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 com as biclonidas, com a metformina, tá bom? Então, não esquece esse nome, metformina. É o principal que vocês têm que saber para a prova e para a vida. Então, quais são os mecanismos de ação? São vários. Ela impede a formação de glicose através da ativação da AMPK, que é uma proteína quinase ativada pelo AMP, que é a adenosina monofosfato. Essa AMPK é um regulador do metabolismo da glicose e dos lipídios, e é essa AMPK que inibe a gliconeogênese hepática e a glicogênese. Além disso, a metformina também reduz a absorção de glicose pelo trato gastrointestinal. Lá nos enterócitos, a metformina vai impedir que a glicose seja absorvida, então diminui também a quantidade ali disponível de glicose para a nossa corrente sanguínea. Na verdade, mais do que inibir, ela atua retardando a absorção, tá? Ela age mais no retardo da absorção do que na inibição em si. Porque vai acontecer sim a inibição da glicose, porém ela vai ser retardada. Então a metformina vai impedir que a gente tenha um pico glicêmico logo após as refeições. Pós-refeição a gente chama de pós-prandial, né? Então vai impedir essa hiperglicemia refratária à alimentação. Refratária não, secundária à alimentação. E além disso, ela também promove a quebra de lipídios. Então, ela estimula uma lipólise como fonte de ATP. Então, ao invés de usar, já que ela inibe a glicogênese, a formação de glicose, o armazenamento de glicogênio ali no fígado, consequentemente, ela impede a utilização do glicogênio como fonte de ATP. Ao invés do corpo usar o glicogênio e a gliconeogênese, né, novas fontes, ela vai estimular o corpo a usar lipídios. Então, vai estimular a lipólise para usar como fonte de ATP o glicerol e não a glicose em si, né?
Então, ela é, por estimular a lipólise, ela é a droga de escolha para pacientes obesos, porque ela acaba causando também o processo ali de emagrecimento que a gente viu ali na introdução da aula. Ela tem a vantagem de não causar hipoglicemia, porque tem alguns fármacos que podem gerar essa hipoglicemia, ou seja, o paciente tem hiperglicemia, né? O paciente diabético. Aí ele toma o remédio e diminui demais, diminui de uma vez a glicose. Então, não tem esse risco com a metformina. E ele é seguro na gestação. Então, além de todos esses benefícios, ele é a droga de escolha para gestantes diabéticas, tá bom? Gestantes diabéticas vão usar metformina. E aí, eu expliquei melhor, bem pequenininho aqui, a ação dessa MPK, porque ele não cobra na prova. Você não precisa saber nem que a MPK significa proteína quinase ativada por AMP, tá? Mas eu expliquei para quem gosta ali de aprofundar, para quem gosta de saber. Para a prova, não precisa saber. Eu vou explicar mais para detalhar. Então, o que que acontece? A metformina, ela vai diretamente lá nos hepatócitos e ela aumenta a produção de AMP. A AMP é a adenosina monofosfato, lembra? ATP é a nossa moeda energética. O que que é ATP? Adenosina trifosfato, tem 3 fosfatos. Aí a ADP é quebrada em a ATP, aliás, é quebrada em ADP, adenosina difosfato, que é quebrada em AMP, adenosina monofosfato, que é uma moeda super energética, uma substância super energética. O que que essa AMP faz? Ela vai ativar o AMPK, proteína quinase dependente de AMP. O que que é essa AMPK? Ela ela age como se fosse um sensor de baixa energia. Toda vez que tem pouca energia no nosso corpo, essa AMPK é ativada. E aí ela serve, então, para manter um equilíbrio energético. Olha o nome dela, proteína quinase. Quinase, tudo que tem ase na medicina significa lise. Então, ela meio que estimula ali a lise de proteínas. Seria isso. Então, o que que ela faz? Ela inibe a gliconeogênese. Por quê? Se ela, de forma direta, já faz a lise das proteínas, eu não preciso ali da gliconeogênese. Então, basicamente, para tentar restabelecer os níveis energéticos, já que ela é um sensor de energia baixa, a AMPK inibe a gliconeogênese. Se inibe a gliconeogênese, ou seja, a formação de glicose a partir de novas fontes, ela inibe a glicose no sangue. Então, a MPK diminui glicemia. Não é que ela diminui, né? Ela impede de acontecer o aumento da glicemia. Então, ela impede. Além disso, ainda a MPK, tá? Ela também estimula o GLUT4, principalmente nos tecidos musculares. Em todos os tecidos do corpo, mas principalmente musculares. O que é o GLUT4? É o transportador de insulina. Então, é o que pega a insulina e leva para os tecidos para ela ser usada, para ela cumprir a sua função, tá? Então, vai estimular o transportador de insulina lá no tecido muscular. O que esse GLUT4 vai fazer? Vai fazer com que a insulina haja no tecido muscular, esquelético principalmente. Então, vai aumentar a glicose muscular. Vai pegar a glicose do sangue, vai tirar do sangue e vai jogar para dentro dos músculos esqueléticos. Ou seja, por isso que ela é uma proteína quinase, né? Vai estimular ali a produção de ATP pelo tecido muscular. E fazendo isso, também é uma forma dela aumentar a sensibilização periférica. Eu botei aqui resistência. Tá errado, é sensibilização. Ou seja, ela diminui a resistência. Então, se a metformina diminui, aliás,
Quem aumenta a sensibilização periférica é o AMPK também. Porém, a metformina de forma direta também diminui a absorção de glicose. Então, se eu tenho menos glicose, isso também é uma forma de fazer sensibilização periférica, tá? Sensibilização periférica. Então, de forma geral, como que é para saber para a prova? Para a prova, responda aqui. A metformina impede a formação de glicose e reduz a absorção de glicose no trato gastrointestinal e inibe a gliconeogênese, tá bom? Lembrar que ela é a droga de escolha, ela é a mais usada, ela tem no SUS, ela gera ali o emagrecimento, não provoca hipoglicemia e é segura para ser usada por gestantes. Mesmo no primeiro trimestre, ela é segura, pode ser usada, tá? Aí essa é a principal, é a que mais vocês têm que saber. Depois tem essas outras. Em segundo lugar, a que mais teria que saber, que é a mais usada, são as sulfonilureias. Mas a gente já chega lá. Antes disso, eu vou falar dos inibidores da alfa-glicosidase, que a gente tem como fármacos o miglitol e a acarbose. O que ele faz? Tem um mecanismo de ação, esse mecanismo de ação aqui da metformina, ele tem também. Ele é igual. Ele vai diminuir a velocidade de absorção da glicose pelos enterócitos. Então, vai diminuir glicose do trato gastrointestinal também, né? Ele diminui a velocidade de absorção da glicose pelos enterócitos. Por quê? Como que ele faz isso? Inibindo, ó, o nome da classe já responde qual é o mecanismo de ação, né? Inibe a enzima alfa-glicosidase. Essa enzima é a enzima responsável por quebrar os carboidratos lá no intestino delgado e permitir a absorção intestinal de glicose. Então, lembra que eu desenhei todo esse processo aqui? Esse fármaco, o miglitol e a acarbose, que são os inibidores da alfa-glicosidase, vai impedir isso daqui, ó. Lá no trato gastrointestinal, no intestino, vai impedir essa digestão, vai impedir os polissacarídeos de serem digeridos em glicose e vai impedir também essa absorção aqui. Não vai deixar acontecer. Se não deixa acontecer isso, consequentemente, não deixa a glicose ir para a circulação, não deixa ir para o fígado, não deixa aumentar a glicemia. Então, retarda a absorção de carboidratos. Retarda, tá? Ela deixa, só que até tem uma certa absorção, porém, ela acontece lentamente. Então, ajuda a prevenir picos de glicose no sangue. Em vez de aumentar a glicose, você acabou de comer, alimentou, aí tem o aumento muito alto de glicemia. Aí a glicemia começa a diminuir com o tempo, com a apuração da insulina, né? Só que a insulina tá demorando, porque o paciente está com resistência à insulina. Se ele está com resistência, as células estão captando insulina de forma muito devagar. Então, demora muito para diminuir essa glicemia. Aí, o que esse fármaco faz? Retarda esse processo, retarda esse aumento. Vai aumentar, mas vai aumentar devagarinho. Então, por isso, os pacientes que fazem uso de miglitol ou acarbose, eles têm o exame deles de GPP, que é glicose pós-prandial, prandial significa pós-refeição, vai estar diminuído. Então, lembrar que se eu estou dando inibidores da alfa-glicosidase para um paciente, se eu peço esse exame aqui para ele, eu tenho que lembrar que esse exame não vai dar alterado, porque está sendo controlada, essa glicose pós-prandial está sendo controlada por esse fármaco. Então, esse fármaco, ele previne a hiperglicemia reativa, que é a hiperglicemia secundária ali à alimentação. Acabou de comer, tem pico glicêmico, esse remédio não deixa ter esse pico de glicemia. Seria esse o mecanismo de ação. Só isso que vocês precisam saber para a prova. Além disso, outro fármaco muito importante são as sulfonilureias. O nome da classe é sulfonilureias e o nome dos fármacos são
Existem vários, tá? Mas os principais aqui é a glibenclamida e a glicazida. São os mais usados e tem também disponíveis pelo SUS. Mais usados. Só que aqui ele é como segunda escolha. A metformina é a primeira escolha e a sulfonilureia são a segunda escolha. Também tem no SUS. O que ele faz? Estimula a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Então, as sulfonilureias podem ser usadas pelos dois tipos de paciente diabético. A gente pode usar no paciente que tem deficiência na produção de células beta-pancreáticas, ou seja, deficiência na produção de insulina, e pode ser usado também pelos pacientes que têm resistência insulínica, que é o tipo 2. Então, eu posso usar em ambos os tipos de diabetes, já que ele estimula a produção de insulina, né? Se eu estou estimulando a produção de insulina, eu tenho mais insulina para tirar a glicose do sangue e jogar para os tecidos. Ele pode ser usado em associação também. Eu posso associar a glibenclamida com a metformina se for um paciente que tem diabetes mellitus tipo 2, ou eu posso associar a glicazida ou a glibenclamida com uma insulina injetável, por exemplo, num paciente que tem diabetes mellitus tipo 1, que é insulino dependente. Ele está usando insulina NPH, que é a insulina ali para o tratamento dele, só que mesmo assim ele está tendo crises de hiperglicemia, a glicemia dele não está controlada, está refratária ao tratamento. Nesse caso, eu associo com uma sulfonilureia. Lembrando que sempre que eu associar dois fármacos, eu vou ter um alto risco de hipoglicemia. Então, a metformina não provoca hipoglicemia. Já as sulfonilureias, elas têm esse risco, tá? Principalmente em associação. Então, tem risco de hipoglicemia. Por que tem esse risco? Porque eu vou ter uma liberação excessiva de insulina. Então, a insulina vai ter insulina demais, a insulina vai pegar toda a glicose da corrente sanguínea e vai jogar nas células. Se eu pegar toda a glicose da corrente sanguínea e jogar para as células, eu vou ficar sem glicose no sangue, que é a hipoglicemia. E lembrando que a hipoglicemia também é perigosa, né? Eu preciso ter glicose no sangue. Outra classe agora. Agora a gente vai falar das glinidas. As glinidas têm o mesmo mecanismo de ação das sulfonilureias. Ou seja, as glinidas também vão estimular a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Vai lá no pâncreas, em um receptor específico do pâncreas e estimular ele lá nas células beta a produzirem mais insulina. Porém, ele é considerado melhor. As glinidas são melhores do que as sulfonilureias. Qual é o problema? Por que ela é melhor, aliás? Porque ela tem um menor tempo de ação para agir. Se tem um menor tempo de ação, significa que a ação dela é mais rápida e ela tem um menor tempo de meia-vida. Qual é o... e isso também faz com que tenha uma maior concentração plasmática. Qual é o problema? Ela é mais cara. Mais cara, por isso não tem no SUS. Ela é cara só no particular. E outro problema é que ela precisa de múltiplas doses. Por que eu vou ter que dar várias doses para esse paciente? Porque o tempo de meia-vida é curto, né? Então, aproveita e revisa lá da primeira aula de introdução, farmacocinética, farmacodinâmica. O tempo de meia-vida desse fármaco é curto. Se eu tenho tempo de meia-vida curto, para atingir a concentração plasmática, eu preciso de mais doses, né? Mais doses para atingir a faixa terapêutica desse fármaco. E se ele é mais caro e eu preciso de mais dose, isso faz com que ele seja mais inviável, né? Então, o uso é limitado. Já que tem o uso limitado, vocês vão ver pouco na prática clínica. Pouco prescrito. Se ele é pouco prescrito, significa que Nilson não quer muito que você saiba dele. Quer que você saiba que ele existe, mas não precisa se apegar muito a ele para a prova.
Então, é menos risco de cobrar em prova. Porque não tem no SUS. Nilson gosta de cobrar o que tem no SUS, porque é o que a gente vai ver na prática clínica, muito no PNESC. Então, o mecanismo de ação igual a sulfonilureias, ele é melhor, porém, ele tem suas limitações. Agora, a classe das glitazonas é representada aqui pelo pioglitazona. Essa classe aqui é aquela que eu falei que eu não sei se ele vai cobrar. Existem outros fármacos, tá? Só que a pioglitazona, esse daqui, é o único que tem no Brasil. Os outros nomes de fármacos que quando vocês forem estudar em outras aulas, outros livros, vão falar que o nome de outros fármacos, porém, no Brasil só tem a pioglitazona. Então, Nilson disse que se cobrasse, ele só vai cobrar esse fármaco, tá? Só precisa saber esse. O que ele faz? Ele melhora a sensibilidade insulínica no músculo e no tecido adiposo. Então, ele facilita a entrada de glicose nas células musculares e adipócitos. Melhora a resistência. Pacientes que têm resistência insulínica, eles têm falta de sensibilidade de insulina. E aí, nesse caso, ele vai melhorar essa sensibilidade, tá? Vai deixar as células mais sensíveis à entrada de insulina. Então, aqui tem uma célula. E lembra que eu falei que a insulina é como se fosse um receptorzinho de célula que faz a entrada da glicose? A insulina faz isso aqui, ó. A passagem, a entrada de glicose. A insulina é como se fosse uma porta que abre e entra a glicose na célula. O paciente que tem diabetes mellitus, tipo 2, o que acontece com ele? Ele tem defeito nessa captação de glicose. Tem resistência à insulina. A insulina não cumpre a função dela. O que esse fármaco vai fazer? As pioglitazonas, elas vão aumentar essa resistência, vai sensibilizar. Vai fazer isso aqui, ó, ficar mais sensível. É como se aumentasse a quantidade aqui, ó. Como se criasse mais portais para as células. Para ter mais formas da glicose entrar na célula. Várias formas da glicose entrar. Isso é o aumento da sensibilidade provocada pelas pioglitazonas. E como que ele faz isso? Ele faz isso ativando a enzima peroxoma gama. Que são enzimas digestivas que degradam as gorduras e os aminoácidos, tá? Então, se degrada gordura e aminoácidos, facilita a entrada ali facilita o uso de glicose. Porque se a gordura está sendo quebrada, a proteína está sendo quebrada, ela está precisando de mais ATP. E aí está precisando de mais ATP, está precisando de glicose, está precisando de energia. Então, se está precisando de energia, vai sensibilizar a célula para captar mais energia. É indicado como segundo ou terceiro medicamento. Então, lembrando, primeiro é a metformina, segundo são as sulfonilureias. Aí, em terceiro lugar, seriam as glitazonas, tá? Segundo ou terceiro, para os pacientes que não conseguiram controle glicêmico com metformina nem com as sulfonilureias. Se não deu certo com metformina nem com a associação à sulfonilureia, aí sim a gente pode tentar usar essa classe aqui. Tem várias contraindicações, tá? É contraindicado para pacientes que têm doenças hepáticas, hepatopatias, exceto a esteatose hepática, né? E por óbvio. Por quê? O que é esteatose hepática? Gordura no fígado. Se esse fármaco, ele estimula a lise de gordura, significa que para esse paciente eu posso dar esse tipo de fármaco, né? Então, só para recapitular, para você ficar bem entendido, pacientes que têm doenças hepáticas, a gente não pode dar
esse fármaco para tratar a diabetes. Porém, se a doença hepática for a esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado, para esse paciente, sim, aí sim eu tenho que dar. Esse paciente, ele tem esteatose hepática e ele é diabético, aí o fármaco mais indicado vai ser a pioglitazona, tá bom? Além disso, também é contraindicado para pacientes que têm insuficiência cardíaca sintomática e eu tenho que ter cautela se eu for associar esse fármaco com a insulina, principalmente em idosos, porque eu vou ter um maior risco de ter descompensação miocárdica. Por quê? Tudo que tem mio na medicina significa músculo. Qual é o músculo cardíaco? O miocárdio. Então, miocárdio é o músculo cardíaco. Se eu estou estimulando a lise, a quebra do músculo, principalmente para pacientes idosos que são mais suscetíveis à descompensação, eu tenho que ter cuidado na hora de dar um remédio que vai aumentar a degradação muscular, né? Porque eu posso afetar ainda o músculo cardíaco. Então, lembrar que a pioglitazona é o único fármaco disponível no Brasil dessa classe aqui, da classe das glitazonas, e ele age melhorando a sensibilidade insulínica no músculo e no tecido adiposo. E ele faz isso através da ativação da peroxoma gama. É contraindicado para pacientes que têm insuficiência cardíaca sintomática e eu tenho que ter cautela em pacientes idosos. E a insulina, lembrando que a insulina é o medicamento de escolha, é o hormônio, né? Já que eu dou para o paciente que tem diabetes mellitus tipo 1, que é insulino dependente. A insulina nada mais é do que um hormônio, é um hormônio polipeptídico, e ele faz a mesma ação da insulina mesmo, que é permitir a entrada de glicose nas células. A insulina não pode ser aplicada via oral, isso é importante saber. Isso pode cair em prova. Não pode ser via oral, porque senão as enzimas digestivas lá do meu estômago, lá do intestino e até da saliva também, né? Elas podem degradar a insulina, inativar esse hormônio. E também porque ele vai fazer, se for via oral, vai fazer metabolismo de primeira passagem e outra coisa que vai degradar ainda mais a insulina, né? Então, por isso, tem que ser por via subcutânea, tá? Que é uma injeçãozinha que faz ali diretamente ali no tecido adiposo. A via subcutânea é onde está o tecido adiposo. Existem dois tipos de insulina, a insulina regular e a insulina NPH. A insulina regular, ela é usada para emergências, para urgências. Ela pode ser via subcutânea, mas ela existe também a via endovenosa. Então, um paciente que está tendo uma crise, um pico de hiperglicemia e chegou para você na UBS já com essa crise, eu dou agora para esse paciente não começar a convulsionar, para não ter uma crise, não ter uma descompensação muito grande, eu corro e aplico insulina regular. Então, um macetezinho para vocês lembrarem é regular, tem R de rápida. Ela é muito rápida e ela tem um tempo de ação muito curto. Então, o tempo de ação dele é curto, a duração é curta, o início de ação é curto, tá? Tudo é muito rápido. Ela age na hora. Ela corre, tira a glicose do sangue, corre e leva para os tecidos. Já a NPH significa protamina neutro agerdon. Essa aqui é o hormônio polipeptídeo feito em laboratório. Ele ele é mais lento, ele é mais devagar, ele tem um início de ação lento e o tempo de ação prolongado. Então, se o tempo de ação é prolongado, ela fica agindo ali no corpo por muito tempo. Então, eu dou menos doses, ele vai demorar para começar a agir, não vai agir na hora. Então, por isso, eu não dou a insulina NPH em uma situação de emergência, de urgência. Eu dou para manutenção do tratamento. Então, é um paciente que a longo prazo vai ter benefícios com o uso da insulina NPH. A insulina NPH é a combinação da insulina com protamina de zinco. Por isso que o nome NPH é protamina neutro agerdon.
E a única via é a subcutânea. Não existe a possibilidade de via endovenosa. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar é que essa insulina NPH, ela é a regular, desculpa. NPH é insulina com protamina de zinco. Já a insulina regular, ela é insulina pura. Ela é o hormônio ali pronto. Então, por isso que ela é rápida e curta, porque ela já entrega o hormônio pronto para onde tem que entregar. Então, para vocês saberem para a prova, é lembrar que a insulina a regular é a rápida usada em emergências e a NPH é a usada na manutenção do tratamento. É só isso que vocês precisam saber para a prova. Eu vou deixar aqui grifado o que é importante para a prova e como ele pode cobrar. Só lembrar que a NPH é na manutenção e a regular é nas urgências. As duas não podem ser via VO, porque senão vai sofrer lise, e a via é a subcutânea. As duas têm via subcutânea. Só isso que precisa saber. Então, aqui a gente já conseguiu ver todas as aulas de Nilson de antidiabéticos. É tudo isso aqui que ele fala em aula, tá? Tudo que eu resumi nesse slide. Mais do que isso, ele não cobra em prova e ele não fala em aula. Não precisa saber. Precisa saber se você gostar de aprofundar, se você quiser ali aprofundar mais nos livros para entender como que é o complexo enzimático de cada enzima, onde que age, etc. Mas para a prática clínica, você não precisa saber disso nem como médico. Agora, vamos tirar uma dúvida aqui. Baseado no mecanismo de ação dos fármacos antidiabéticos, você saberia dizer qual fármaco é melhor indicado para cada tipo de diabetes mellitus? Ou seja, qual fármaco, de acordo com o mecanismo de ação, é indicado para diabetes mellitus 1 ou DM2? Isso é cobrado em prova, tá? Você saberia quando prescrever cada medicamento? Vamos responder essa dúvida aqui primeiro. Diabetes mellitus tipo 1, de forma resumida, o que você precisa saber para a prova para conseguir responder essa dúvida? É só isso que você precisa saber. Que a diabetes mellitus tipo 1, ela é insulino dependente. Por que é insulino dependente? Porque não tem a produção, tem deficiência na produção de insulina. E o diabetes mellitus tipo 2 é insulino resistente. Então, ele tem resistência à insulina. Assim é como você vê nos livros, resistência insulínica. Pronto. Então, esse paciente, ele produz insulina. Produz normalmente. O único problema dele é na captação da insulina. As células têm insulina suficiente, tem bastante insulina, só que as células não estão conseguindo pegar essa insulina para poder pegar a glicose e tirar do sangue e jogar para dentro das células. Se esse paciente aqui, ele tem insulina suficiente, o único problema dele é na diminuição da glicose, eu vou usar para esse paciente os fármacos que fazem diminuição da glicose. Nesses pacientes aqui, eu uso fármacos que fazem aumento de insulina. Basicamente é isso. Se eu preciso aumentar a insulina, eu uso, porque ele tem deficiência na produção, então eu preciso de mais insulina. Eu uso fármacos que aumentam insulina. Se eu tenho resistência à insulina, eu uso os fármacos que diminuem a glicose. Então, recapitulando aqui. Metformina, mecanismo de ação, impede a formação de glicose. Diminui a absorção de glicose no trato gastrointestinal. Inibe gliconeogênese. Isso tudo, eu vou usar que fármaco para esse paciente? Aliás, esse fármaco eu uso para que tipo de paciente? Para o paciente diabetes mellitus tipo 2. Ou seja, isso daqui não está estimulando produção de insulina. Esse paciente já tem insulina produzida. Ele precisa diminuir a quantidade de glicose, porque a insulina que está ali produzida não está conseguindo cumprir a função. Então, ele precisa de outras formas de diminuir glicemia. Como? Reduzindo a absorção, impedindo a formação de glicose, impedindo a gliconeogênese. Tudo isso
é feito pela metformina. E esse paciente aqui? Esse fármaco, ele vai diminuir a absorção de glicose no trato gastrointestinal. Ou seja, diminui a absorção de glicose. Ele não aumenta a produção de insulina. Então, ele também é usado no paciente com diabetes mellitus tipo 2. E as sulfonilureias? As sulfonilureias é diferente. As sulfonilureias não está agindo na glicemia, não está agindo na glicose. Ela está agindo diretamente na produção de insulina. Por isso que ela pode ser usada nos dois tipos de diabetes. Ela pode ser usada no DM1 e no DM2. Já as glinidas, lembra, tem o mesmo mecanismo de ação? Mesmo mecanismo de ação. Se ele estimula a produção de insulina, pode ser usado no DM tipo 1, porque o DM tipo 1 tem deficiência na produção de insulina. E o tipo 2 tem resistência à insulina. Então, se eu der mais insulina para ele, isso vai melhorar a sensibilidade das células à insulina. E esse paciente aqui? Esse paciente não, esse remédio, as glitazonas. Eles vão melhorar a sensibilidade insulínica. Ou seja, o paciente tem resistência e ele precisa melhorar essa resistência, que a gente chama de melhorar a sensibilidade. Qual é o tipo de diabetes que tem resistência insulínica? O DM2. Então, adianta eu dar esse remédio para o diabetes mellitus tipo 1? Não adianta. Adianta o que eu melhorar a sensibilidade de insulina se o paciente não está produzindo insulina? Por isso que eu dou só para o DM2. Já a insulina, ela é usada para o DM1. O paciente não tem produção de insulina, ele precisa de insulina de forma direta, né? Porque ele não está produzindo. Então, ele vai usar insulina administrada, artificial, injetada, porque o próprio corpo não está produzindo. Então, é indicada para diabetes mellitus tipo 1. Lembrando que o DM2, eu vou botar pequenininho, DM2, porque o DM2 pode se tornar insulino dependente a longo prazo. Mas ele só começa a tomar insulina depois de já ter testado todo tipo de fármaco, tá bom? E aí isso responde isso daqui. Você saberia quando prescrever cada medicamento desse? Então, primeiro você saberia, porque eu expliquei que a metformina é a primeira escolha, segunda escolha é sulfonilureias e a última opção é a insulina para o paciente de diabetes mellitus tipo 2. E lembrar do diabetes mellitus, a diferença de quando prescrever, né? Se é o DM1 ou se é o DM2. Então, aqui eu botei um resuminho do que a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda. Aqui eu botei a referência, se você clicar, isso aqui é um link clicável, se você clicar aqui quando eu mandar em PDF, tá? E aí você pode ler na íntegra esse documento. É um documento curtinho, para quem gosta de aprofundar o conteúdo, vale a pena. Para entender muito bem qual antidiabético prescrever em qual tipo de paciente, esse artigo aqui resume bem. Lembrando que essa diretriz, Sociedade Brasileira de Diabetes, ela se refere aos medicamentos disponíveis pelo SUS, tá? Como que é pelo SUS. Então, recomenda que a terapia farmacológica deve ser sempre de acordo com o nível glicêmico do paciente. Então, lembra que eu falei que a primeira escolha para o paciente que está entrando ali na diabetes. Então, ele ainda está ali com a glicose tá aumentada. É uma glicose considerada, uma glicemia considerada de diabético. Ele não é mais pré-diabético, porém, ele já é considerado diabético, mas porém está ali no limite. Ele está muito perto do valor de referência, que é a glicemia abaixo de 200. Esse paciente, ele tem sintomas leves ou talvez ele é assintomático. E ele não tem presença de outras comorbidades concomitantes. Então, ele não é um hipertenso grave, ele não é um dislipidêmico grave. Nesse caso, eu vou usar medicamentos que não aumentam a secreção de insulina, sendo a primeira escolha a metformina. Mas eu posso usar outros, dependendo do quê? Do nível glicêmico do paciente, tá?
Agora, se a glicemia tiver um pouquinho mais alta, de 200 a 300, mesmo com o uso de metformina, ou seja, o paciente já está em uso de metformina ou qualquer outro medicamento que não aumente a secreção de insulina, né? E mesmo assim, ele tá tendo a glicemia muito alta. A glicemia dele tá entre 200 a 300. Mas ele não tem ainda manifestações graves, tá? Se você quiser detalhar quais são essas manifestações graves, a gente tem aqui nessa referência a lista de critérios, tá? E aí, nesse caso, eu vou associar a metformina com outro glicemiante, hipoglicemiante. De preferência, a sulfonilureias. Então, a sulfonilureia é segunda escolha, mas não é a sulfonilureia sozinha, é ela associada. Lembra que a sulfonilureia pode ser associada? Aqui, ó. Sulfonilureias mais metformina é a segunda escolha de tratamento. E essa daqui, lembrando que ela pode ser associada porque ela não tem o mesmo mecanismo de ação. Ela estimula a produção de insulina. É um mecanismo de ação completamente diferente da metformina. Ao longo das aulas de farmacologia, a gente vai ver que a gente nunca pode associar mais de um fármaco. Eu mandar um paciente tomar 2 remédios da mesma classe, que tem o mesmo mecanismo de ação. Não pode, porque senão vai exacerbar ali o resultado daquilo. Então, se eu der metformina com inibidores da alfa-glicosidase, por exemplo, eu vou reduzir a absorção de glicose no trato intestinal de 2 formas. Então, vai reduzir demais essa absorção. Não pode. Não posso associar esses dois. Eu só posso associar metformina com sulfonilureia. Posso associar sulfonilureia com glilinida? Não. Não posso associar esses dois, porque eles têm o mesmo mecanismo de ação. Posso... Entendeu? Não pode associar esses daqui. Eu posso associar metformina com glibenclamida ou metformina com glicazida. Não posso associar glibenclamida com glicazida, por exemplo. Tem que ter mecanismos de ação diferentes. Então, essa associação aqui eu posso fazer. E a glicemia acima de 300, aí nesse caso eu dou a insulina NPH, que é a insulina usada para manutenção do tratamento. Essa daqui é a insulina de ação lenta e tempo de ação prolongado. E eu dou para um paciente que já tem sintomas graves, perda significativa de peso ou cetonúria. Cetonúria é o paciente que tem glicemia muito alta, ele começa a fazer um metabolismo cetônico. Lembra que é a respiração celular a respiração celular anaeróbica, na ausência de oxigênio e ATP, começa a usar corpos cetônicos. O fígado produz corpos cetônicos para a produção de energia. Esses corpos cetônicos são excretados pelo hálito, e aí o paciente tem o hálito cetônico, e pela urina, que ele vai ter cetonúria, que é a presença de corpos cetônicos na urina. Então, é um paciente grave, a glicemia dele está muito alta, tem muita glicose no sangue desse paciente. É um paciente grave. Nesse paciente grave, independente se é diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, eu posso começar o tratamento com insulina NPH. Isso daqui, prescrição, não é cobrado na prova desse jeito, porém, isso ajuda para o raciocínio clínico, desenvolver o raciocínio clínico, para vocês lembrarem como prescrever na hora da prova. O professor pode botar um caso clínico e perguntar qual é o fármaco que você, como médico, daria. E aí, nesse caso, a maioria das vezes a resposta vai ser metformina. Se não for metformina, vai ser sulfonilureia, que é glibenclamida ou glicazida, que são os mais usados. Existem outros, mas esses são os principais representantes, que é os que tem no SUS. Ou, se já for um paciente grave, a resposta vai ser insulina NPH. Esses daqui são os principais que ele cobra na prova, tá? Metformina, sulfonilureia e insulina NPH. Os outros que a gente viu, eu nunca vi Nilson cobrar em prova.
Então, aqui é uma informação adicional que eu trouxe para vocês lembrarem dos fármacos antidiabéticos que a gente tem disponível no SUS para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2. Lembrando que eu estou usando a mesma referência, esse quadro foi retirado desse artigo que eu falei para vocês. E, basicamente, eu já falei para vocês quais são, né? O que tem disponível pelo SUS? A metformina, a glibenclamida, a glicazida, a insulina NPH, a insulina regular. Existe também a dapaglifosina, que é essa classe aqui. Essa classe aqui, Nilson não falou em aula, e é aquela que eu falei pra vocês, que eu botei pequenininha aqui, ó. Que eu falei que, será que ele adicionou pra vocês? Porque é uma classe muito importante, é uma classe nova. Isso aqui, ó, é uma classe nova. Então, ela tá sendo excelentes resultados. Muito usada para emagrecimento também. Muita gente toma para emagrecer, viu? Tem gente que não tem diabetes e toma, toma a dapaglifosina via oral para emagrecer. Tem excelentes resultados, classe nova, muito usada, tá? Então, seria interessante perguntar a Nilson. Fica aí para vocês perguntarem a Nilson se ele vai cobrar essa classe. Vocês provavelmente sabem porque vocês vão para a aula dele, né? Ele falou na aula de vocês, na minha turma, ele não abordou essa classe. Porém, ele só gosta de cobrar o que tem no SUS. Lembra que eu até botei aqui, ó. Observa como que eu botei aqui só glibenclamida e glicazida. Por que eu só botei essas duas? Porque é a que ele falou que mais gosta de cobrar, porque são as que tem no SUS. Aqui, ó. Glibenclamida e glicazida. Só tem essas duas opções de sulfonilureia no SUS. Então, é o que ele cobra em prova. Então, eu acho que ele pode ter adicionado isso aqui para a turma de vocês. Então, presta atenção se ele falou dessa classe na aula. Caso ele tenha falado, eu já deixei aqui para vocês o mecanismo de ação. A indicação é indicada para diabetes mellitus tipo 2. E botei aqui para vocês que só a dapaglifosina tem no SUS, tá? Mas existe também outros nomes, empaglifosina, canaglifosina. E como que é o mecanismo de ação? Basicamente, a glicose ela é filtrada lá no rim, nos glomérulos renais, de forma livre. E ela é reabsorvida nos túbulos proximais. Ou seja, os túbulos proximais lá dos néfrons pega a glicose e joga de volta para a corrente sanguínea, para não ser excretada, por ação dos transportadores de glicose, né, que chamam SGLT2. SGLT2 é o nome dos transportadores de glicose que fazem essa reabsorção. O que esse remédio aqui vai fazer? Ele vai inibir esse SGLT2. Então, ele vai inibir que esses transportadores de glicose reabsorvam a glicose. Assim, ele facilita a excreção. Ele vai fazer com que os túbulos proximais absorvam a glicose para ela ser excretada na urina. Ou seja, ele aumenta a glicosúria. Glicosúria é a quantidade de glicose no sangue. No sangue não, na urina. Úria significa urina. Então, a glicose na urina. Então, se ele facilita a excreção, ele inibe a reabsorção, então ele diminui a glicemia, diminui a quantidade de glicose no sangue. Então, por isso que o nome dessa classe é inibidor do cotransportador de sódio-glicose. Esse SGLT2 ou S-GLUT2, ele é um cotransportador de sódio e glicose, tá? E aí, esses fármacos aqui, esse aqui é o nome da classe, eles inibem esse cotransportador de sódio e glicose. E o principal fármaco, principalmente no Brasil, que tem no SUS, é o dapaglifosina. Então, aqui também é uma informação adicional para vocês pensarem como que é a ordem de prescrição. Então, a ordem de prescrição eu já expliquei, mas aqui mostra o passo a passo de como que vocês descreveriam. No diabetes mellitus tipo 2, e a indicação de insulina terapia segue aquele passo a passo, né? Então,
você vai indicar metformina e sempre indicar também, isso aqui é muito importante, sempre orientar ao paciente em relação às mudanças no hábito de vida. Praticar atividade física, diminuir a ingestão de carboidratos, lipídios, diminuir a ingestão de álcool, refrigerante, enfim. Diminuir o tabagismo, o etilismo, enfim. E fazer atividade física. Então, sempre indicar, isso daqui pode cobrar em prova também, tá? Lembrar que além da metformina, a gente tem que orientar o paciente a mudanças no estilo de vida. Isso aqui tem uma sigla. Na medicina chama MEV, mudanças no estilo de vida. Então, é sempre MEV mais metformina. E o resto vocês já sabem, depois vocês leem com calma. Não atingiu a meta terapêutica, adiciona sulfonilureia. Não atingiu até a meta terapêutica, adiciona dapaglifosina. Não atingiu a meta terapêutica, adiciona insulina. Para administrar a dapaglifosina, existem critérios de uso, e esses critérios estão aqui nessa referência. E aqui em relação ao uso de insulina em pacientes com DM2, tá? Quando que eu vou dar insulina? Então, aqui tem todo o passo a passo. Lembrando que isso aqui e esse passo a passo também não precisa saber na prova, tá? Não cai em prova. Nilson não falou em aula. Eu trouxe basicamente porque estava aqui nessa referência e eu achei interessante para quem quer desenvolver esse raciocínio clínico para a prática clínica mesmo, lá no PNESC, para vocês saberem qual é o remédio, quando que eu vou dar, que medicamento para o meu paciente que tem, para o meu paciente diabético. Então, resumindo, isso daqui, ó, se eu for resumir, no SUS eu só tenho esses remédios, essas outras classes aqui a gente não tem. Então, eu botei aqui que a metformina, eu botei a estrela, ela é a mais indicada para quem tem diabetes mellitus tipo 2 e principalmente para pacientes obesos ou gestantes. Lembra que ela é autorizada para gestantes? Então, ela é a primeira escolha, por isso a estrela. E aí, depois, não surtiu efeito, a gente passa para sulfonilureias, que pode ser usada para DM1 ou 2. E aí, a gente tem como representante glibenclamida e glicazida. E aí, se não servir, a gente usa dapaglifosina, que o Nilson não falou na minha turma, talvez ele falou para de vocês. A dapaglifosina, ela é indicada para diabetes mellitus tipo 2. E caso não surja efeito, ou um paciente muito grave, a gente já pode pular para a insulina. Pular não, né? Começar a insulina NPH num tratamento de manutenção do tratamento. E numa emergência médica, a gente usa a insulina regular. Lembrando que a indicação de tratamento mesmo da insulina é para o diabetes mellitus tipo 1, porque ele é insulino dependente, e para o tipo 2 tem que fazer esse passo a passo. Se for DM1, eu já posso diretamente dar a insulina sem ter que fazer esse passo a passo. Essas outras classes aqui, inibidores da alfa-glicosidase, isso daqui é basicamente um resumo, tá? O que você precisa saber para a prova? É só isso. Inibidores da alfa-glicosidase serve para o DM tipo 2. A gente tem como representante a carbose e miglitol. Glitazidas, olha, glitazonas é o nome da classe. Também outro nome dessa classe que pode ser chamado, dá no mesmo, chamar de glitazona ou de tiazolidinedionas, é o nome mais difícil. Tem como representante a pioglitazona, é o único disponível no Brasil e é usado para DM tipo 2. E tem a classe das glinidas, que tem o fármaco nateglinida e repaglinida, pode ser usado também para DM tipo 1 ou tipo 2, para os dois. Porque as glinidas têm o mesmo mecanismo de ação das inibidores da... Não, desculpa. Tem o mesmo mecanismo de ação das sulfonilureias. Resumindo, o que Nilson quer saber para a prova? Isso daqui é tudo que estava lá naquele meu slide, né? E é o que precisa saber, como ele quer que responda para a prova. Então, o mecanismo de ação, se ele pedir numa aberta, vocês têm que responder exatamente como está nesse slide aqui. Vou deixar isso aqui destacado.
Isso aqui é tudo que estava nos slides dele, tudo que eu anotei das aulas, exatamente como ele falava, tá? Isso aqui eu tirei das minhas anotações dos slides dele e da aula dele. Então, ó, sulfonilureias, lembrando que eu só falei para vocês da glibenclamida e da glicazida, que são as sulfonilureias de segunda geração. Mas existem também outras que não são usadas na prática clínica e não tem disponível no SUS. Por isso que eu não falei antes na aula, que é a clorpropamida, que é a primeira geração, e a glimepirida, terceira geração, e a glipizida de segunda geração. Provavelmente ele não vai cobrar, porque não tem disponível no SUS. Aqui eu deixei para vocês aprofundarem também os efeitos adversos, efeito adverso ou efeito colateral, e as contraindicações. Mas Nilson não cobra em prova. Eu vou até apagar. Ele não cobra em prova nem efeito colateral, nem contraindicação, tá? O que ele cobra em prova é só o que eu botei naquela tabelinha de resumo. Isso daqui é tudo que ele fala, mas ele só cobra em prova o que eu falei naquela tabela. Então, vamos revisar. Agora, eu quero que você responda as questões dos slides seguintes e você vai me mandar a resposta no WhatsApp para a gente discutir essa resposta. E eu vou te falar se a resposta está certa ou está errada. A dica que eu dou é tentar responder baseado no que você fez com o seu resumo, nos seus estudos. Estuda primeiro para depois tentar responder. E não tenta buscar a resposta ali nos slides. Tenta responder com o que você lembra. Se você não lembrar de jeito nenhum, aí você olha no resumo ou nos slides. Então, caso você queira responder depois, não queira olhar agora o slide para abrir, essas questões estão lá no meu Drive, na lista de atividades Questões de Farmaco 1. Tem esse título aqui, o nome do arquivo. Você vai abrir esse arquivo e vai responder essas questões aqui. Que essas questões que são sobre essa aula. As outras são sobre as outras aulas, tá? Só precisa responder essa. Questão 3, 8, 11 e 14. Essas questões são as mesmas que estão aqui. Então, você tem que saber responder essas questões aqui. Isso daqui foi uma questão aberta de prova. Ele botou essa questão na prova. Isso daqui também foi outra questão de prova. Isso aqui já foi uma questão fechada que ele cobrou. Essa questão foi muito fácil, né? Se você soubesse, lembra que eu falei DM1, DM2, você só precisa saber se é insulino dependente ou tem resistência à insulina? Então, basicamente, sabendo isso, você já acertaria essa questão de prova. Essa questão aqui, vocês têm que lembrar mais ou menos do mecanismo de ação dos remédios. Essa aqui também foi de marcar, né? Essa aqui também é de marcar. E aqui você precisa lembrar não só dos antidiabéticos, como você vai fazer uma revisão também dos fármacos antihipertensivos, ó. Antagonista dos canais de cálcio, lembra? É um antihipertensivo. Beta-bloqueador é um antihipertensivo. Beta-bloqueador não seletivo é um antihipertensivo. Antagonista dos receptores ALT1 também é um antihipertensivo. Ah, aqui eu confundi, ó. Inibidores da alfa-glicosidase também é um antihipertensivo. Eu botei aqui nessa aula achando que eu tava falando de antidiabéticos, mas não, essa questão tá aqui errada, tá? Não tem essa questão 14. Mas aproveita para revisar, para você revisar antihipertensivos. Eu achei que era de diabetes porque tava falando de hiperdia. Hiperdia é hipertensão e diabetes. E aqui é uma aula na residência, para quem gosta de estudar mais. Quem gosta de estudar só para prova, só o que Nilson falou, não precisa olhar essa aula. Quem gosta, aí sim assiste essa aula, ela tem disponível no YouTube. O link, quando eu mando em PDF, ela fica um link clicável. Só você clicar e o vídeo começa a correr. Enfim, só clicar que o vídeo encaminha já para o vídeo no YouTube. Caso você não esteja conseguindo clicar, esse aqui é o título. E ele é uma aula gratuita que tem no YouTube, tá? Isso aqui é para quem quer aprofundar. Mas a minha aula já fala tudo que o Nilson fala em aula e tudo que precisa saber para prova. Para prova, não precisa aprofundar mais do que tem na minha aula, que vocês são capazes de responder todas as questões de Nilson. Então é isso. Obrigada por ter assistido até aqui.
Qualquer dúvida pode me chamar no privado. Tchau, tchau.